Olá pessoal, tudo bem? Andressa Chodur de Curitiba. Tô gravando esse vídeo para quem não conseguiu assistir a live ontem com o tema Inverno, Frio e a Saúde dos Idosos. Muita gente veio me falar que teve interesse em assistir, mas não conseguiu, ou o Facebook estava instável, acabou caindo algumas vezes. Isso também prejudicou a qualidade da palestra. Então vamos lá. Hoje é vídeo gravado, que deixa ele até um pouco mais breve, né? Porque não tem perguntas e respostas, mas todo o conteúdo vai ser passado aqui da mesma forma. Pra gente começar, o tema é inverno, frio, saúde dos idosos e como as atividades de vida diária podem melhorar as queixas comuns do inverno. O que são atividades de vida diária? As atividades de vida diária básica, sempre utilizadas como critério de avaliação e de verificação de funcionalidade por profissionais de saúde, são atividades que a gente realiza no nosso ambiente do lar e são atividades relacionadas com o autocuidado. Então, o banho, a alimentação, o vestir-se, a locomoção, a higiene pessoal são atividades de vida diária. E por que isso é importante, especialmente para idosos? Porque a realização, a independência nessas atividades é relacionada com o índice de satisfação com sua vida. Então, dar conta de realizar ou realizar da melhor forma possível dentro de suas condições é fator de quantitativo para idoso com relação à sua qualidade de vida. Então, é um indicador, né, da qualidade de vida e da satisfação com sua vida trazido pelos idosos. Por isso a gente tem que sempre olhar para as atividades de vida diária, e a terapia ocupacional é a profissão que faz o treinamento, a avaliação e trabalha diretamente com essas questões. A orientação que eu dou a todos os meus pacientes, independente do diagnóstico, independente do nível de funcionalidade, é que deixe que esse paciente realize e execute o máximo que ele puder das atividades de vida diária. Isso independente se a gente estiver no inverno ou no verão. Deixe que ele realize o máximo que ele conseguir sozinho, desde que em segurança. Claro que ninguém quer que o idoso caia, se machuque, se frustre, né? Sofra algum acidente doméstico. Mas fica esse recado para o familiar e para o cuidador. Como que você pode ajudar? Meu familiar tem Parkinson, por exemplo. Então ele demora mais tempo para fazer as atividades que ele fazia antes. Ajude a planejar, ajude a organizar, dividir o tempo desse familiar. Ajude a deixar os objetos de forma mais fácil para ele encontrar. Então, a organização ambiental e a organização do tempo podem ajudar e muito na execução das tarefas, mesmo para idosos que têm alguma limitação física ou cognitiva. Se essa limitação for de moderada para grave, se ele tem muita dificuldade para fazer e corre riscos, supervisione, oriente, mas dentro do possível não faça por ele. Respeite o tempo do idoso, ajude no planejamento e na organização, porque isso facilita a execução. No inverno e no frio, o frio tem a propriedade física da vasoconstrição, que no corpo humano é controlado principalmente pelo hipotálamo. E isso acontece quando os músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos se contraem. E o que altera isso? Esses capilares, a parede dos capilares tem uma camada muscular capaz de contrair e relaxar de acordo com a necessidade metabólica do organismo ou diante de estímulos externos e internos. No caso do frio, a vasoconstrição acontece para manutenção e regulação da temperatura corporal, evitando que o corpo perca muito calor para o ambiente. E aí,
Isso faz o que compromete, o que é importante a gente saber desse mecanismo de regulação da temperatura. Isso aumenta o índice de doenças cardiovasculares. Quando o tremor, por exemplo, o tremor é uma manifestação, é um processo de defesa do organismo que é desenrolado, é desenvolvido, né, gente? O tremor tem uma função, aquecer. Só que o tremor também leva a um aumento da frequência cardíaca e respiratória e eleva o aumento do consumo de oxigênio. Então, quando a temperatura cai, a temperatura corporal cai, podem ocorrer arritmia cardíaca, piora de função renal e alterações da coagulação, especialmente nos idosos que já têm todo o sistema cardiorrespiratório e as funções metabólicas muitas vezes alteradas ou modificadas por conta da idade, por conta de alguma doença pré-existente. Então, é importante ficar atento a sintomas, a sinais e sintomas nos idosos, porque quando ele relata sensação de frio, é algo para a gente olhar. Relatou a sensação de frio, aqueça, dê cobertor, dê uma roupa mais quente, ofereça um líquido quente, um chá, um leite morno e fique atento, observe. Se esse idoso apresentar também alteração de comportamento ou confusão mental e cansaço extremo, e junto disso parar de apresentar tremor, que é o mecanismo desenvolvido pelo corpo para tentar aquecer e manter a temperatura, isso é um sinal de alerta bem importante. Se puder, procure um serviço de saúde, aqueça, dê líquido, dê um cobertor, mas se possível aqueça e leve para um serviço de saúde, porque esse idoso pode estar apresentando sinais de hipotermia. Hipotermia, considera-se que a hipotermia está instalada quando a temperatura corporal é menor que 35 graus Celsius. Então, se possível, também faça a medição da temperatura para ter certeza. Se no teu caso não tem serviço de saúde próximo, não tem serviço de pronto atendimento, tenta medir a temperatura desse idoso. Na pior das hipóteses, parou o tremor, aqueça, aqueça, aqueça e observe, tá? E se for possível, é importante levar para um serviço de saúde. Outra recomendação importante nesse momento é não dar álcool, tá? Tem gente que acredita que o álcool vai ajudar a aquecer mais o corpo do idoso. Na verdade, não é recomendado, então prefira cobertas, roupas e outros líquidos quentes, tá certo? Se agora, outro sinal de alerta no frio se esse idoso relatar que uma parte do seu corpo tá formigando ou queimando, é importante, mais uma vez, aquecê-lo rapidamente, com roupas, cobertores, líquidos, alimentos quentes, porque especialmente idosos que tenham doenças pré-existentes como diabetes, síndrome de Raynaud, fibromialgia, doença vascular periférica, enfim, essas doenças autoimunes aí que eu mencionei, podem ser sinal de risco, fator de risco para, inclusive, lesão de pele e alguma questão mais grave. Existem casos mais extremos, onde a temperatura é muito baixa, que ocorre lesão nos capilares desses idosos por conta desse frio extremo e da dificuldade de fazer a regulação da temperatura. Então, essas foram as orientações gerais, sinais de alerta aos quais devemos ficar atentos, especialmente nos idosos. E agora vamos falar das principais AVDs e de como melhorar o desempenho dessas ocupações, especialmente na temperatura mais fria, mais do inverno.
Aqui em Curitiba a gente sente muito essa variação de temperatura. Esse final de semana chegou a fazer menos 2 graus, então é algo bem significativo. A vulnerabilidade aumenta, né? Então já fica aqui também um outro sinal de alerta se você for de Curitiba. Eu já verifiquei com a Prefeitura de Curitiba e caso você encontre idosos em situação de rua, especialmente nesses dias mais frios, ligue 156 e acione a FAS, que eles vão fazer o resgate imediato. Esse recado vale para todo ser humano, né? Toda a população que você encontrar em situação de frio, em situação de rua em dias mais frios. Mas os idosos, especialmente, sofrem muito mais essas alterações. Outras localidades eu acho importante verificar com a prefeitura local, mas acredito que deve haver também um serviço de resgate para a grande maioria das cidades. Primeira AVD que a gente vai falar aqui, vestir-se. Você pensa em frio, você pensa em se aquecer. Para se aquecer, roupas, né? Roupas adequadas, roupas que mantenham, que segurem o calor e que façam com que a gente perca menos calor para o meio ambiente. Se o idoso puder participar da escolha das roupas, isso é super importante. Se ele conseguir se vestir sozinho, maravilha. Que faça sentado para gastar menos energia e correr menos risco de queda. Se manter aquecido, se manter em movimento, não precisa necessariamente passar por grande gasto energético e fazendo movimentos que se coloquem em risco. Então, o paciente pode executar essa AVD sentado, deve haver um planejamento prévio, a escolha das roupas, se for o caso, deixar essas roupas separadas, colocá-las em um lugar de fácil acesso, para que ele perca menos tempo procurando. Se houver alguma confusão, alguma disfunção cognitiva, também já facilita o desempenho. O mesmo vale para pacientes que têm sintomas físicos como sequela de AVC ou doença de Parkinson ou artrose, por exemplo. Então, meias, toucas, luvas, cachecol são muito bem-vindos. Os primeiros locais que são acometidos pelo frio extremo são as nossas extremidades. Então, acontece uma diminuição da circulação nessas localidades. Em alguns casos mais extremos, o paciente pode chegar a ter lesões de pele por conta da questão circulatória, úlceras, né, nessas localidades. Então, de início, mantenha sempre pés, mãos, cabeça e a região do pescoço aquecidos. Atenção a alergias, que são muito comuns, né? Idoso também desenvolve pneumonia muito facilmente, doenças respiratórias. Coloquem essas roupas no sol, tire com antecedência. Olha aí de novo o planejamento aparecendo, né? É super importante. Então, colocar as roupas no sol antes de vestir para evitar, diminuir aí as reações alérgicas muito comuns nessa data também. Cuidar, então, especialmente com pacientes que têm doenças de movimento, como Parkinson, sequela de AVC, pacientes com doenças reumatológicas, porque o frio piora a rigidez e a espasticidade. Então, o paciente ele vai se sentir mais duro. Então, esses pacientes têm que e devem se manter aquecidos até para conseguir se movimentar com maior facilidade. A segunda AVD é o banho e a higiene pessoal. Falou em banho, falou em higiene, a gente pensa em água. Qual a temperatura ideal? De acordo com os dermatologistas, a gente aguenta até cerca de 60 graus, mas ninguém vai tomar banho nessa temperatura, né? O ideal é que seja próximo da temperatura corporal, em 37 graus, ali estaria perfeito. Então, se você é cuidador, familiar, meça a temperatura, sinta a temperatura, use um termômetro se for o caso, e o mesmo vale para escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos.
Se você não tem água aquecida na sua pia, vale esquentar um pouquinho a água no fogão ou no micro-ondas, para que esse frio extremo não provoque ainda mais vasoconstrição e não desenvolva toda aquela sequência de complicações, especialmente nos idosos que já sofrem com alguma doença que afete os movimentos, né, as articulações e a musculatura das mãos principalmente. Aqui para o banho, vale a pena aquecer o banheiro antes. Mas atenção, cuidado com aquela moda antiga de aquecer o banheiro com álcool dentro de uma latinha, porque isso é muito perigoso. Hoje em dia os aquecedores estão com um valor bem mais acessível, então vale a pena investir num recurso que vai te trazer mais segurança e mais conforto. Quando aquecer, ou também a água quente, né, traz uma complicação aí que é o vapor. Cuidado, o vapor pode aumentar o risco de quedas, porque quando ele volta para a superfície, ele faz deixar úmido o chão. Então isso pode favorecer quedas. Além disso, se houver muito vapor, até a visão vai acabar ficando mais turva e mais difícil. Então, mais um fator para quedas. E aí, já que a gente está falando de banho, de banheiro, invistam em barras de segurança. Se você tem um idoso em casa, invista em barra de segurança, mesmo que você não precise, porque o índice de quedas no banheiro é muito alto e hoje, atualmente, as quedas são a terceira principal causa de morte de idosos. Então é algo muito importante e para evitar queda a gente tem que prevenir. A gente tem que olhar para o ambiente, adaptar esse ambiente, treinar, claro, a função, a força muscular dos idosos, os movimentos dos idosos, mas também é muito importante olhar para o ambiente. E o lugar onde eles mais caem é em casa. Então a gente tem que adaptar a casa, tem que deixar uma casa segura para que o idoso consiga realizar suas atividades com mais segurança e menos risco de cair. Então, barras no banheiro, do lado do vaso, no box. Invista em antiderrapantes também, no box principalmente. Se possível, retire pequenos degraus, que às vezes são motivo de bater o pé ali na entrada ou na saída do box e de ser a causa de alguma queda. E aí a dica da AVD do banho dentro da condição do idoso, deixe que ele se ensaboe, deixe que ele se enxague, deixe que ele se seque, porque isso vai fazer com que ele se mantenha em movimento. Quanto mais em movimento, principalmente se for um movimento funcional, mais aquecido esse idoso fica. As articulações ficam mais lubrificadas, a musculatura fica mais harmônica. Então é importante que ele se mantenha em movimento. Ah, mas ele tem sequela de AVC, ele não mexe um lado do corpo, um hemicorpo. Dentro da condição, tá? Dentro da condição do que ele conseguir, do que ele der conta, desde que em segurança e sem riscos, né, de acidentes. Mas é possível, tenha paciência com o seu familiar, estimule ele a se manter ativo. Lembre que eu falei que quanto mais ativo, mais independente nas atividades diárias, melhor ele vai se sentir em relação à sua vida. Então é importante que a gente estimule essa função. E a dica 2 do banho, que é bem importante, a pele do idoso, ela é mais fina, é uma pele mais sensível. Você que é adulto jovem, adolescente, enfim, pessoas de todas as idades, eu tenho certeza que percebem como o frio promove ressecamento da nossa pele, especialmente na boca, né? A gente sente muito na boca. Por isso que a gente usa manteiga de cacau, enfim, faz essa hidratação. O idoso que tem a pele mais fina percebe esse efeito em todo o corpo. Ele já tem uma estrutura diferenciada, né? Existe uma perda de colágeno aí ao longo da vida, ao longo dos anos. Então é importante, mais do que em qualquer outro caso, que a gente mantenha
a pele do idoso hidratada, também no inverno. Ah, mas aí sai do banho, passa frio, e como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais fácil? Existem hoje hidratantes de banho que você passa, depois enxágua no chuveiro e a pele permanece hidratada com uma camada ali de proteção, e isso já ajuda bastante. A terceira dica do banho: procure fazer essa atividade e fazer com que o idoso realize essa atividade no horário mais quente do dia, que normalmente é perto ali da hora do almoço, perto do meio-dia. Falando em almoço, a terceira AVD que eu vou mencionar hoje é a alimentação. No frio a gente prefere, né, opta por alimentos mais quentes para que esse calor externo ajude a aquecer o nosso corpo. E isso é normal. Atenção a algumas coisas na saúde do idoso. Os geriatras, os nutricionistas sempre orientam que os idosos tenham uma alimentação rica em fibras, por conta do grande risco de desenvolver constipação intestinal. Essa é uma recomendação, inclusive, também no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre recomendou que idosos mantivessem uma dieta rica em fibras. Mas, atenção, isso deve vir associado a consumo de água. Porque, senão, o idoso pode ter uma dificuldade aí com o bolo fecal, que vai ficar ressecado, pode inclusive desenvolver fecaloma, além da constipação intestinal, que é super comum e que, se não houver a ingestão de fibras e de água, ela quase que faz parte da vida da grande maioria dos idosos, né? Mesmo sem doença pré-existente, por conta até da diminuição da mobilidade intestinal e tudo mais. Por isso que é importante se manter em movimento, fazer uma alimentação rica em fibras e ingerir água. A água, para pessoas idosas, vem com um outro alerta. Esse é muito importante. Por favor, levem isso a sério. Pessoas com mais de 60 anos sofrem uma diminuição do número e da sensibilidade de receptores corporais que controlam a sede. O que quer dizer isso? Eles sentem menos sede. Só que o idoso é muito mais suscetível a sintomas de desidratação e a efeitos colaterais da desidratação. Um deles é a confusão mental. Então é muito comum e chama muito atenção, choca muita gente. Um idoso desidratado pode começar a apresentar confusão mental. A família fica desesperada, acha que esse idoso está com alguma questão demencial, cognitiva, e na verdade é a desidratação. Ah, mas ele não quer tomar água. Ele não quer, ele não sente sede. Então cabe a você, familiar, cabe a você, cuidador, que ofereça pequenas porções de água, água de preferência, ao longo do dia para esse idoso. Os meus pacientes, essa é a minha dica já dessa AVD, os meus pacientes ganham um presente de grego. Normalmente eu dou uma garrafinha de 1 litro para que eles tenham um controle, tenham ali uma noção do quanto que está sendo feito, quanta água está sendo consumida ao longo do dia. Evite copos grandes e cheios, prefira copos pequenos e com menos líquido, mas invista nisso, insista, ofereça ao longo do dia. Tente chegar a 1 litro e pouco. Idosos mais velhos, depois dos 80 anos, que têm menos gasto energético, que têm menos movimento, acabam perdendo menos líquido. Então, 1 litro ali pode ser considerado bom. Por via das dúvidas, pergunte ao seu nutricionista, ao seu geriatra, qual a quantidade de líquido ideal, conforme os exames e toda a função corporal desse idoso em questão. Via de regra, aproximadamente 1 litro por dia, pelo menos. No frio, né, claro, as pessoas
vão evitar tomar água. A gente brinca que aqui em Curitiba a água em temperatura ambiente é água gelada, né? Então as pessoas estão evitando nesse frio se esfriar ainda mais o seu corpo. Nesses casos, ofereça chás, melissa, camomila, capim-limão, não costumam ter contraindicação. Hortelã também é uma boa opção. Mas, na dúvida, consulte um fitoterapeuta ou um nutricionista para ter certeza de qual tipo de chá oferecer. E se o paciente está com dificuldade para ingerir líquidos, fazer o movimento de levar o copo até a boca, de fazer o movimento de virar o copo, consulte um terapeuta ocupacional para que ele avalie qual a adaptação mais indicada para o caso desse idoso. A terceira, a outra quarta VD que eu quero mencionar hoje é a locomoção e transferência. Locomoção é se deslocar de um lugar até outro, né? Percorrer um espaço. E a transferência pode ser da cama para sentado, do deitado para sentado, do sofá para posição em pé. São pequenos movimentos e ocorre a diferença da posição do corpo no espaço também. Isso a gente pode fazer dentro do mesmo ambiente doméstico, dentro da casa, no ambiente externo, na comunidade, no bairro, enfim. Vamos falar principalmente agora das locomoções e transferências dentro do ambiente doméstico, porque essas podem ser também causas de acidentes e de quedas. Lembrando, como eu já falei nesse vídeo, que as quedas são a terceira causa de morte na população idosa. Então é algo muito importante que a gente sempre tem que cuidar. Cuidado no inverno com as roupas muito grandes. Então o idoso fica cheio de roupa, todo enrolado, e ele mal consegue controlar o seu corpo no espaço, mal consegue planejar e executar um passo como ele faria normalmente. Se ele já tiver uma doença de movimento prévia, um Parkinson, um AVC, isso piora. Então, olha como é difícil, né? Eu sei que é difícil, gente. Esse idoso tem que estar aquecido, mas a gente tem que cuidar também para não diminuir a propriocepção dele. A propriocepção é uma sensação que a gente tem que nos diz onde nosso corpo está posicionado no espaço, e é a propriocepção também que nos permite fazer ajustes posturais para nos mantermos nas posturas adequadas, para mantermos nosso corpo ereto, para andarmos sem cair, por exemplo. Então, cuidar com roupas muito grandes ou excesso de roupa para que esse idoso mantenha aí sua capacidade de arrumar o seu corpo no espaço. Calçados não podem ser nem muito grandes, nem muito pequenos. Calçados de idosos tem que ter piso solado antiderrapante, tem que ter solado antiderrapante, tem que ser fechado. Cuidado com chinelinhos de pano nessas épocas, né? Eu sempre falo, as minhas pacientes, algumas fazem crochê, fazem os chinelinhos e dão pra gente de presente, mas eu oriento que elas não utilizem em casa. O chinelo pode escapar do pé e pode ser o fator de queda. Então é algo muito sério, a gente tem que olhar e cuidar muito dessa questão dos sapatos nos idosos. Tênis, crocs, sapatinhos fechados de preferência, nem muito apertado e nem muito grande. Falando em quedas também, cuidar com o ambiente onde esse idoso circula, já que a gente está falando de transferência. Retirar objetos soltos pela casa, retirar tapetes, retirar vasos, objetos de decoração que fiquem instáveis e que possam ser algum obstáculo para esse idoso desviar, ou pior ainda, que possam servir de apoio, e nisso de se apoiar, o idoso cai e cai com o objeto junto. Evitar usar mesa e cadeira como apoio, eles não são
estáveis o suficiente para aguentar o peso de um corpo de um adulto. Então, se o idoso está com dificuldade, está com desequilíbrio, talvez seja o caso de pensar num apoio, numa bengala. Consulte um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. Retire objetos instáveis. Invista em sensores de acendimento automático e em iluminação domiciliar. A casa dos idosos tem que estar sempre iluminadas, sem nada pelo caminho, porque muitas quedas também acontecem no período noturno, quando esse idoso quer levantar para usar o banheiro. Pessoal, deavedeira, basicamente isso. Para a hora de dormir, leve junto para a cama ou uma bolsinha de água quente ou um travesseirinho de sementes. Não tem, pode colocar água quente dentro de uma garrafa PET, enrola numa toalha e leva junto. Isso ajuda também a manter a cama aquecida. Volto a falar, pacientes com doenças neurológicas ou reumatológicas têm mais dificuldade no frio e acordam com mais rigidez. Então, dormir mais aquecidinho e quando acordar, fazer alguns movimentos na cama mesmo, podem ajudar o movimento do dia todo. Lazer dos idosos ou atividades do dia a dia, como esses idosos estão passando o seu dia. Só ver televisão não dá. Eles têm que se manter ativos, eles têm que se manter funcionais. Se o idoso não tem interesse, não tem vontade, procure um terapeuta ocupacional. Esse idoso pode estar entrando com algum processo, de repente, depressivo, perda de interesse